Nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre perda da propriedade para ex-cônjuge ou ex-companheiro, por meio de uso capião. É um tema muito sensível que acontece muito. Muitos processos estão abarrotando os tribunais sobre esse assunto. Eu trago para vocês a lei que introduziu o artigo 1240, letra A, ao Código Civil, que trata dessa matéria. Eu trago também para vocês 9 requisitos essenciais para que possa usucapiar ou então se defender de uma suposta ação de usucapião. Esses requisitos são importantes para as duas partes. Para aquela pessoa que está sendo ameaçada a perder sua propriedade por usucapião e para as pessoas também que querem entrar com essa ação de usucapião para corrigir uma lesão. Essa usucapião é uma usucapião punitiva. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês os requisitos e também ler para vocês o texto de lei. Esse artigo 1240-A foi introduzido pela Lei 12.424 de 2011. É uma lei que ela não vem tratar sobre usucapião. Ela trata de uma outra matéria. Mas sabe aquela lei Jabuti, que aparece um artigo introduzido na lei que vem a tratar de uma outra matéria e que pega muita gente de surpresa? Mesmo porque essa lei veio em 2011 e o nosso Código Civil é de 2002. E as pessoas já estavam habituadas com o Código Civil de 2002 e passa despercebido esse artigo 1240, letra A. Vejam só, eu vou ler para vocês aqui o artigo, depois eu trago os requisitos para vocês saberem como se defender ou como vocês também requerer ação de usucapião. Diz o seguinte, o artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade é dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou-o lá, utilizando-o para sua morada ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse artigo já traz os requisitos. Mas eu vou trazer para vocês aqui de forma mais clara, para vocês entenderem de forma mais simples. Já sabemos que essa usucapião entre ex-cônjuge ou entre ex-companheiro, que é também chamada de usucapião familiar, somente é possível em relação a imóvel de até 250 metros quadrados e que foram adquiridos em condomínio pelo casal, ou seja, pelo ex-cônjuge, pelos ex-cônjuges ou pelos ex-companheiros. Precisa ser adquirido pelo casal. Continuando. Eu trago agora os 9 requisitos para vocês entenderem de forma mais simplificada. Vejam. O primeiro requisito: existir o vínculo do casamento ou da união estável entre as partes envolvidas nesse litígio da ação de usucapião. É preciso ter esse vínculo. Segundo, o imóvel precisa ser propriedade em comum do casal, ou seja, do cônjuge ou dos companheiros. Esse é o segundo requisito. Terceiro requisito: o imóvel precisa ter até 250 metros quadrados. Passou de 250 metros quadrados, não cabe essa modalidade de usucapião. Porém, pode ser menos de 250 metros quadrados. A lei exige sobre o máximo, mas o mínimo não. Provavelmente, se for o meio lote, é a mesma coisa. Quarto requisito: exercer de forma ininterrupta, mansa, sem oposição e direta sobre o imóvel. Ficou no imóvel, aquele que abandonou lá não voltou para reclamar, ou seja, não fez qualquer tipo de notificação, não fez um contrato,
está tranquilo. Vamos para o quinto requisito. Ser o único bem urbano ou rural de propriedade daquele que o possui. Se tiver outros bens, não cabe ação de uso capião. Isso aqui é o único bem. É justamente para favorecer aquela pessoa de baixa renda. O sexto requisito. Utilizar o bem para sua morada ou de sua família. Aqui demonstra a razão social da propriedade. Por que aquela propriedade é destinada para uma moradia. Continuando. Sétimo requisito. O imóvel não pode ser alugado para terceiro. Veja só. Esse requisito aqui está dizendo que durante o lapso temporal de 2 anos, que é aquele período aquisitivo para aquisição do imóvel, de 2 anos, esse imóvel não pode ser alugado. Porém, depois que foi declarado a ação de uso capião, ou passou dos 2 anos do lapso temporal de abandono do lar, aí não tem problema nenhum alugar o imóvel. Isso aqui é durante os 2 anos, que é justamente aquele período comprobatório que exige a lei para poder entrar com a ação de uso capião. Oitavo requisito. Esse oitavo requisito é um dos mais importantes. E esse oitavo requisito aqui, às vezes, ele é maquiado. Às vezes, se usa de má fé sobre esse requisito. Que é justamente, não pode haver prestação de assistência entre o casal. Entre cônjuge ou entre companheiros. Aquele que abandona o lar e não prestou assistência àquele que ficou. Também não cuidou do bem. Não pagou os tributos. Se houver prestação de alimentos, por exemplo, para filho, um dos cônjuges afasta do lar, mas continua pagando as despesas como alimentação, despesas da casa. Nesse caso, não incide em ação de uso capião nessa modalidade. Porque há uma prestação de material de alimentos, por exemplo, e também de cuidado com o imóvel. Aqui deve ser abandonado pelo outro, ou seja, saiu, não olhou para trás. Demonstrou que você não quer aquele bem. Pelo menos durante aquele período você demonstrou isso. Se prestou alimento, já quebrou esse requisito. Vamos para o 9º e último requisito. Comprovação de propriedade do ex-cônjuge pela matrícula do imóvel. Para que se possa entrar com essa ação de uso capião, é necessário apresentar a matrícula do imóvel e mostrar justamente na matrícula do imóvel que o imóvel pertence ao casal, que foi adquirido naquele período da união estável ou do casamento, que aí vai depender do regime de casamento. Mas precisa mostrar na certidão que esse imóvel pertence ao casal. Esse é o último requisito. Esses requisitos são importantes tanto para a pessoa que quer adquirir a propriedade por meio do uso capião, como as pessoas que querem se defender. Só seguir esses requisitos. Foi baseado na lei e na jurisprudência. Eu falei no início que os tribunais estão abarrotados desses processos, porque isso acontece muito. Pega as pessoas de surpresas e, uma vez preenchidos esses requisitos, não tem como se defender suficiente. Portanto, um conselho. Aconteceu um divórcio, uma separação de união estável, uma decretação de união estável, faça um contrato de locação com aquela pessoa que ficou no imóvel, ou faça um contrato de comodato, ou, se precisar da parte, já entre com uma ação de extinção de condomínio, mas não deixe em condomínio sem qualquer comprovação documental. Porque as provas testemunhais são falhas, e às vezes você não consegue as provas testemunhais. Ainda mais quando se afasta, se acontece algum tipo de beligerância entre o casal. Geralmente o que fica na cabeça das pessoas são as brigas. E isso pode reverberar também na perda da propriedade. Portanto, constitui prova documental,
mostrando que não abandonou o imóvel. Apenas afastou por algum motivo, mas que você sempre quis exercer, você sempre exerceu a sua propriedade sobre o imóvel. É o que eu tenho para falar para vocês sobre essa ação de usucapião, que eu acho muito importante. Inclusive, já tive casos no meu escritório sobre esse ponto. E foi parar no Tribunal Superior e ainda está difícil ainda resolver a situação. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que esses vídeos têm relevância, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para vocês receberem outras notificações. E fiquem todos com Deus.